Nós não gostamos de guerra, não é verdade? Não gostamos de guerra de jeito nenhum. Mas a guerra está presente desde o começo da história. A primeira guerra que existiu foi uma guerra no céu. Satanás se revoltou contra Deus e junto com 1/3 dos anjos houve uma batalha, ele perdeu e foi lançado aqui na terra. Então começamos a ter guerra na terra. O ser humano, cheio de engano por conta de Satanás, se rebelou contra Deus, se rebelou contra o domínio do Criador e resolveu estabelecer um reino conforme a sua própria vontade, onde ele mandasse, onde ele fizesse o que ele quisesse. E essa guerra trouxe terríveis consequências, uma dentre elas que muito chocante, o primeiro assassinato, porque Caim matou Abel, o irmão mais velho matou o irmão mais novo. A guerra pelo poder existe, às vezes é pacífica, às vezes ela é violenta, mas de qualquer forma a guerra nunca vai terminar até que o Senhor Jesus sujeite ao Pai todas as coisas. Até lá nós temos guerra. E nos últimos dias, pelo menos pelas próximas 3 semanas e pouco, nós estamos envolvidos mais uma vez numa guerra pelo poder. Não é verdade? Eu amo vocês, irmãos da igreja, demais. E eu não quero que nada mesmo venha nos separar. Nem que nós sejamos prejudicados, nem enganados, nem contaminados ou envolvidos por qualquer tipo de mal. E é por isso que a gente vai tratar desse assunto nas próximas semanas. Enquanto nós estamos envolvidos pelas sombras da guerra, é necessário a gente olhar para trás, para a história, a fim de saber para onde a gente deve seguir. E o povo de Deus, ao longo da história, teve que lidar com esta guerra e com seus desdobramentos, igual a gente está tendo que dar hoje. Eles cometeram muitos erros, mas também cometeram muitos acertos. Em alguns momentos, eles agiram conforme a vontade de Deus, e quando alguém age conforme a vontade de Deus, colhe as suas bênçãos. Em outros momentos, o povo de Deus agiu contra a vontade de Deus no meio dessa guerra, e eles colheram as desgraças. Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. A palavra aqui, traduzida por conhecimento, tem a ideia de percepção. Meu povo não consegue perceber, meu povo não consegue discernir, não tem discernimento, lhe falta compreensão, lhe falta sabedoria. Deus falando sobre o povo de Israel, dizendo que eles estavam sendo destruídos, porque eles não tinham esse tipo de discernimento. E o que eles viveram naquela época é parecido com o que a gente viveu, ou está vivendo. Se você olhar para o versículo 2 do capítulo 4, está escrito: só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Não parece que nós estamos falando do nosso país? Será que nós não estamos cometendo os mesmos erros daquelas pessoas e colhendo isso? Mas o que mais choca é o versículo 4, porque o versículo 4 diz que ninguém discuta, para de ficar colocando a culpa um no outro, que ninguém faça acusação. E aí Deus diz: sou eu quem acusa os sacerdotes. Os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Versículo 5. Você vê que ele coloca a responsabilidade sobre o sacerdote. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína, como está escrito no versículo 14. Mas o grande culpado, acusado por Deus, é o sacerdote. Meus irmãos, coube a Deus me colocar como sacerdote na vida de vocês, para ministrar ao coração de vocês. E eu não quero ser acusado por Deus de não instruir corretamente vocês num momento difícil como esse. Então hoje sou eu que preciso da oração de vocês para conseguir entregar a mensagem e falar nesse tempo de dificuldade sobre esse assunto que é complicado. Será que vocês podem orar por mim hoje, para Deus falar ao nosso coração? Estenda a sua mão, vamos ter um momento. Senhor, o nosso país está mergulhado agora nesse
tempo pré-segundo turno. E muita gente, mesmo crente, está entrando nesse clima de guerra, esse clima de disputa, de litígio, de violência, às vezes verbal, às vezes violência física. E nós, como povo do Senhor, no meio de tudo isso, precisamos saber o que fazer e, acima de tudo, precisamos entender o que está acontecendo. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do pastor Jonatas, tem misericórdia da tua igreja, e fala conosco, nos instrui, nos ajuda, abre os nossos olhos para enxergar a realidade como o Senhor a vê e não como nós a imaginamos. Nos dê esse discernimento que faltou ao povo de Israel, para que nós não sejamos destruídos, para que nós não venhamos conhecer a nossa ruína, pelo contrário, possamos colher bênçãos e mais bênçãos. Nós pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus, e todos que concordam dizem amém, amém. Que Deus atenda a nossa oração em nome de Jesus. Hoje eu quero convidar você a olhar para a história do povo de Deus e a respeito dessa guerra pelo poder, que lá em Israel teve um início bem distinto, quando Israel rejeitou a teocracia e escolheu a monarquia. Deus governava através dos seus estatutos e mandamentos, através da lei, e também de profetas, sacerdotes e juízes que ele levantava para instruir o povo. Mas era a lei de Deus que marcava a direção para a nação, para os relacionamentos, para as questões de justiça, para as questões morais e éticas, questões sociais. A lei de Deus é que marcava o norte, bastava seguir aquilo. Mas toda vez que um líder morria, o povo se desviava e o povo ia atrás de outros ídolos e abandonava o caminho de Deus. Então, o último juiz que fez o seu papel foi o juiz Samuel, que vocês conhecem por aquele menininho que acordava à noite com alguém chamando Samuel, né? Era esse mesmo. Na vida adulta, ele conduziu o povo a um avivamento, conduziu o povo de volta a Deus, para servir a Deus com obediência e fidelidade. E ele serviu a Deus durante toda a sua vida, no entanto ficou velho. E os seus filhos não andavam nos mesmos caminhos. E o povo representado pelos líderes da época, tiveram uma brilhante ideia. Nós queremos ter um rei, assim como as outras nações também têm um rei que nos governe. E Deus deu para eles um rei conforme o coração deles. Está aqui, Saul. Saul era do jeitinho que eles queriam, um rei escolhido pelo povo, eleito pelo povo. No entanto, esse rei desobedeceu a Deus e Deus rejeitou ele. Rejeitou ele e mandou Samuel ungir outro rei no lugar, Davi. Davi foi ungido rei, Deus rejeitou Saul, mas não tirou Saul do trono, ungiu Davi e deixou os dois. Nós temos dois ungidos e um trono. Vocês imaginam a disputa que isso gerou na época? Como que o segundo vai assumir o trono se já tem um rei sentado no trono? Começou uma guerra pelo poder. E essa guerra, em todos os tempos, ela pode ser enfrentada tanto por meios honestos ou desonestos, pacíficos ou violentos. Saul escolheu a forma desonesta. Ele percebeu que Deus tinha rejeitado ele e escolhido Davi, então ele fez de tudo para fazer Davi morrer. E como ele não conseguia, ele levantou uma calúnia, uma denúncia de que Davi estava conspirando contra o seu reinado. E Davi se tornou um perseguido. De herói de Israel, ele se tornou um conjurado, um fugitivo, um foragido da justiça, que era perseguido em todo e qualquer lugar, porque o rei Saul usou meios desonestos e também meios violentos para tentar acabar com essa guerra pelo poder, dando fim à vida de Davi. Saul perseguiu Davi e acusou ele. Saul perseguiu ele na intenção de matá-lo. Davi teve até que esconder os seus pais, os seus irmãos, para Saul não pegá-los e usá-los como troca por sua vida. Certa feita, Saul chegou ao cúmulo de matar 80 sacerdotes que tinham cometido o crime de ter dado para Davi pão e uma espada. Violento. Davi, por seu lado,
não escolheu o meio desonesto, ele continuou agindo com honestidade, em nenhum momento ele participou de trama, em nenhum momento ele estendeu a sua mão para matar o rei quando ele teve chance, ele continuou pacífico, esperando que Deus tirasse o velho rei e o colocasse no trono do jeito certo, sem ele estender a mão para fazer o que era errado. Davi seguiu um caminho honesto, Davi seguiu o caminho pacífico, e ele se tornou rei no lugar de Saul. Davi teve muitos filhos, e entre os filhos surgiu mais uma guerra pelo poder, porque o terceiro rei de Israel, vocês me perdoem, gente, a Record está muito devagar, então ela fez a novela com Saul, fez a novela com Davi, mas ainda não chegou no Salomão, então eu peguei um rei Targaryen aí, mas serve bem, não serve? Você viu? Tirando o olho roxo, lilás, combinou, perdão. Então tá aí o Salomão. Salomão, filho de Davi, não era o primeiro descendente de Davi, o mais velho. Então houve uma guerra entre irmãos para ver quem é que iria ficar com essa coroa. E foi assim que ele assumiu o trono. E uma vez que ele assumiu o trono, ele se corrompeu por conta das alianças políticas que ele fez, dos casamentos que ele tomou e também da sua extrema riqueza. O dinheiro corrompeu o coração de Salomão e vocês sabem que isso trouxe consequências terríveis, não só para ele, mas para todo Israel. Consequências que perduram até hoje, porque esse rei se deixou corromper. Olha aqui, nós já temos 3 histórias distintas, mostrando que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente lida com essa guerra, porque há caminhos e há caminhos. 2 dicas logo de cara para vocês. Primeiro, nós precisamos aprender a identificar o coração de quem se coloca para sentar na cadeira de líder de uma nação, de um país, e não as aparências, porque o primeiro rei, Saul, era um cara do tamanho do Rodrigão para cima, os mais altos davam no seu ombro, ele era apessoado, muito forte, um capitão, enchia os olhos do povo, que era o que eles queriam, mas o coração dele era rebelde, era obstinado. O segundo, nem Samuel achou que aquilo daria rei, porque ele era o menor de outros 7 irmãos. Mas Deus disse para Samuel, quando ele estava lá para ungir, você está olhando para a aparência, eu olho, vocês me ajudam, meus irmãos, eu olho para o coração. Se Deus, na hora de escolher alguém para colocar como líder da nação que Ele ama, olha o coração, nós que somos filhos de Deus, devemos prestar menos atenção ao que a pessoa parece ser, o que ela fala, mas olhar e tentar ver o que o coração está colocando para fora, identificar o coração, não as aparências. E outra coisa, nós precisamos aprender a prever as consequências da política que é adotada pelos líderes, porque se Salomão tivesse previsto as consequências, talvez ele tivesse escolhido outro caminho para os seus pés, outras alianças, e teria ficado bem mais pobre do que ele se tornou. Nós temos que pensar nisso. Hoje eu quero convidar você para a gente acompanhar de perto a saga de um homem em busca do poder, também na história de Israel. Um cara que queria o mais alto posto da nação, a coroa do rei, o trono para sentar. Só que antes de continuar, eu quero te pedir que você coloque de lado as suas preferências, que você coloque de lado também os seus pressupostos, que você coloque de lado os seus preconceitos. Aliás, eu quero te convidar a sair daqui do Brasil. Todos nós estamos infectados já com o discurso político, com as propagandas, com os ataques, com todo mundo falando o tempo todo, então a gente está contaminado. Vamos deixar essa história aqui e vamos viajar comigo para outra época, para outro lugar, para outro momento da história e apenas aprender com o que aconteceu. Vocês topam ir comigo nessa viagem? Vocês estão prontos, gente? Vamos viajar? Ó, mas que desânimo é esse? Vamos viajar? Não, pega, vamos embora. Que é isso? E nós vamos ler muitos versículos. Eu preciso de vocês animados, senão o negócio vai até tarde aqui. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 14. A saga de um jovem em busca de se sentar no trono. E a guerra que ele causou. 2 Samuel 14, nós vamos passar por alguns capítulos. Eu quero pedir que você me acompanhe, por favor. Está escrito assim: não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito, da cabeça aos pés. Está vendo? Alguns de vocês falam, nossa, meu nariz é perfeito. Pois é, o cara era perfeito, da cabeça
aos pés. Mulherada, vocês que gastam muito dinheiro para arrumar o cabelo, presta atenção nesse versículo aí, 26. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa... Quer dizer que se não fosse pesado, ele nem cortaria. Mas como ficava muito pesado, ele cortava. E quando cortava, dava quanto? 2,4 quilos, segundo o peso real. Naqueles que têm uma Bíblia de outra tradução, 200 ciclos. Será que o cabelo dele era bonito, gente? Uau! 2,4 quilos. Hoje o povo anda vendendo cabelo. Eu acho que ele ia fazer um dinheirinho, hein? Esse cara, além de ser bonito, tinha esse cabelo fenomenal, diferente. E olha que não tinha os tratamentos capilares naquela época. O cara era, por natureza, tudo isso. Só que ele não era o primeiro filho de Davi, ele era o terceiro filho de Davi, mas tinha aspirações para o trono. E qualquer pessoa que queira subir ao trono, a cadeira de líder, numa cidade, no estado, no governo federal, para se tornar presidente, ou assumir uma posição muito importante, sempre vai tentar melhorar a sua aparência. É ou não é? Vocês devem lembrar, eu não vou falar nome aqui hoje, mas tinha uma candidata que, enquanto ministra, era uma coisa, mas no dia que apareceu como candidata à cadeira de presidente, rapaz, que transformação! Vai para você, acho que trocou a dentadura, trocou a peruca, trocou tudo, voltou diferente. A aparência é algo que vai muito além da vida pessoal, influencia diretamente até no sucesso profissional. Vocês hão de convir que nós apreciamos alguém que tem boa aparência. As empresas de marketing sabem que é indispensável. Por isso eles dizem para você ir numa entrevista de emprego como? Como, gente? Arrumadinho, escova o dente, né? Arruma o cabelo, coloca uma camisa boa. Você tem que cuidar da primeira impressão, a aparência importa. Pois para Absalão isso não era um problema. O cara já era bonito desde o dia que nasceu, todo mundo olhava para ele e falava, uau, cara, do pé até a cabeça, não existe um defeito nesse cara, ele já veio com essa parte pronta, quem não veio, corre atrás, o dele já era pronto, não precisava de dar tapa na beleza. No entanto, ele tinha um problema com o passado, e tinha um problema com a justiça, problemas não resolvidos, feridas não tratadas, crimes não penalizados. Se você não lembra, esse Absalão matou a traição o seu irmão mais velho, Amnon. Fez isso porque Amnon abusou da sua irmã. E ele deixou o tempo passar, armou com muito cuidado uma armadilha, uma arapuca e matou o próprio irmão. E depois que ele matou, ele fugiu para a terra do seu avô, a terra de Jesur, porque Davi se casou com uma princesa lá da Síria e teve filhos com ela, e o primeiro foi Absalão. Ele fugiu para a casa do vô e ele ficou lá no exílio por 3 anos, para não enfrentar a ira do pai ou a justiça do seu país. Ficou lá escondido, voltou. E depois que ele voltou, ele ficou 2 anos em Jerusalém, sem autorização de ver o rei Davi. Ele era uma persona non grata, alguém que não era benquisto pelo rei, e quem não é benquisto pelo rei, também não é benquisto pela população. Ele tinha uma ficha suja, problemas não resolvidos, então ele precisava resolver esse problema também. Isso nos leva ao segundo ponto. Se alguém almeja um cargo, talvez tenha que fazer como Absalão. Além de ter a aparência, ele precisava limpar a sua ficha. E vejamos o que ele fez. Absalão respondeu para o seu amigo Joabe: eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesus, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Vocês estão acompanhando? Ele está em Jerusalém, ele quer o trono, mas ele não pode, porque tem um problema não resolvido. Então ele ficou ali 2 anos esperando, nada resolveu. Ele chamou Joabe: pergunte ao rei se ele vai me julgar culpado, e se eu for culpado, me mata logo. Se não matar, então ele é o quê? O que ele é, gente, se ele não morrer? Inocente. Ou eu sou culpado, ou eu sou inocente, eu preciso resolver isso. Só que engraçado é que ele não tem peito para buscar o que ele quer. Vocês lembram de uma rainha que só podia entrar na presença do rei se o rei a chamasse? Como é que era o nome dela? Esther.
E ela esperou o rei chamar, mandou recado? Ela foi. E quando o rei viu ela, viu que ela arriscou a vida para estar ali, o que ele fez? Estendeu o cetro para ela, dizendo: pode falar, o que você pediu eu vou te dar. Absalão também muito corajoso, ele chama Joabe: vai lá ver, vai lá ver se ele vai querer me matar ou não. Ele manda outra pessoa no lugar, porque ele não tem peito para buscar o que ele quer, ele precisa de um mensageiro em seu lugar, no caso Joabe. E olha só o que aconteceu, Joabe contou ao rei que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão, ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei. O rei o beijou. O rei o beijou. A ficha foi limpa, foi saneada. Agora ele deixou de ser persona não grata para pessoa normal no meio de todos. O crime dele não foi apagado. Ele não pagou pelo que ele fez, mas agora o rei o beijou. Está tudo bem. Continua. A vida continua. A ficha foi limpa, mesmo sem pagar por esse crime. É preciso mais para conseguir o poder. Agora que ele limpou a sua ficha, ele continua o seu plano. Agora o capítulo 15, se você estiver acompanhando a sua Bíblia, versículo 1. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e para servirem como sua. Outra coisa que se precisa para alcançar o sucesso na política é mostrar para as pessoas que você é um sucesso na sua própria vida. E ele fez isso contratando 50 guardas, 50 pessoas para servir, para ir abrindo o caminho para ele, e também uma carruagem suntuosa. Ele queria notoriedade, e ele ganha essa notoriedade, essa visibilidade. Isso é importante para alguém que quiser, precisa ser visto, precisa ser conhecido. E ele deu um jeito de ser visto, de ser conhecido na capital. Mas ainda é pouco, ele não precisa apenas ser visto pelo povo. Uma coisa é ser visto, outra coisa é ser amado. Olha o plano dele. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. Primeira coisa, aliás, que eu vejo nesses versículos aqui, um trabalho voluntário. Ele não é obrigado a fazer o que ele faz, mas ele acorda bem cedinho e ele vai para a porta da cidade servir as pessoas que estão vindo à cidade. Todo dia de manhã, ele se levanta cedo, vai com seus 50 guarda-costas e a sua carruagem suntuosa, receber os visitantes que estão vindo dos lugares longínquos da nação e do reino, para consultar o rei em relação a um problema que eles têm que resolver. Mas se o rei não pode ouvi-los, por que eles estão vindo? Sabe qual que é o problema aqui? É mentira. O rei ouve sim, e é por isso que eles vêm, só que ele está no meio do caminho dizendo: ai, que pena que não tem ninguém. Então isso ele parte para um outro passo, para quem quer o poder, de alguém que já está no poder, precisa ser amado pelo povo, tem que demonstrar de maneira voluntária um trabalho, demonstrar simpatia, mas precisa ao mesmo tempo também minar a imagem do líder que está estabelecido, e é isso que ele faz. Ah, que pena, meu pai não deixou ninguém para atender você. Que pena, nossa, que coisa, né? Só que isso não é verdade, tem alguém para atender. Ele continua, e dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais, e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, afinal um príncipe, né? Absalão não permitia, não, levanta. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. O príncipe beijando o plebeu. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça. Ele fez isso com quem, gente? Com todo mundo que ele conseguiu. E desse modo, quero que vocês leiam, ia conquistando o coração de todos em Israel. Ele estava se vendendo como uma melhor solução. Se eu fosse juiz, eu resolveria o problema para você.
Ele está fazendo figura de grande amigo. Olha, eu não sou mais importante que você, eu sou seu servo, não vai se ajoelhar diante de mim, não, levanta, me dá aqui um abraço, você é meu chegado. O cara apaixonado pelos injustiçados. O termo diz que ele conquistou o coração do povo, sem fazer nada pelo povo. Ele não deu nenhuma cesta, ele não julgou ninguém, porque não é competência dele julgar, ele apenas fez promessas vazias e vendeu ilusões, com muita simpatia e com muito carisma. É errado conquistar o coração de alguém? O que vocês acham? O povo está mais esperto hoje, ninguém ficou em cima do muro. Não, não. Claro que não. Davi também conquistou o coração do povo, por isso ele se tornou rei. Mas como é que ele enfrentou o coração do povo? Vocês lembram? Primeira vez que Davi se fez conhecer por todo Israel, quem que ele enfrentou? Quando ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Quem foi lá, pequenininho, enfrentar? Davi, e venceu. Será que valeu a pena ter vencido? Será que o povo ficou admirado? Olha que menino corajoso. E depois em muitas batalhas, e depois enquanto perseguido de Saul, durante anos a fio, Davi conquistou o coração do povo pelo seu bom comportamento, pela sua retidão, pelo seu serviço, pelo seu caráter. Absalão não quer gastar esse tempo fazendo isso, então ele conquista de um jeito diferente, ele sequestra o coração das pessoas com promessas vazias. Ele sequestra o coração do povo de um jeito diferente que o seu pai fez, sem dar nada, sem se expor, sem enfrentar, sem trabalhar, apenas fazendo cara de paisagem, fazendo menção de que se importa de alguma forma, mas sem se importar. E ele conquistou o máximo de apoio popular, o máximo que ele conseguiu. Você sabe quanto tempo ele ficou nessa conversa? Passados 4 anos na porta da cidade, beijando as pessoas, dizendo, se eu fosse juiz, meu pai não está ajudando, né? Absalão disse ao rei, agora ele está conversando com o pai dele, deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. O menino é crente. Vocês fizeram voto esse ano, não? Algum voto a Deus, já cumpriram? Absalão está na frente de vocês, ele fez voto ao Senhor. E ele explica, enquanto eu estava em Jesur, na Síria, na casa do vô, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Quando é que ele voltou para Jerusalém? Vocês acompanharam, fizeram as contas? Obrigado, Claudião. Já faz 6 anos, 6 anos ele não cumpriu o voto ainda. Me deixa, pai, me dá autorização, eu vou lá em Hebrom cumprir o meu voto, eu prometi que era lá que eu ia sacrificar se eu voltasse para Jerusalém, eu já estou em Jerusalém há 6 anos, né? Então o pai deu autorização para ele. Está bem, disse o rei, vai e cumpra seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Será que ele é um cara paciente? 3 anos exilado, 2 anos em Jerusalém, depois mais 4 anos fazendo isso, e agora usando a religião para um pretexto do que ele realmente planeja. Isso aparece aqui no versículo 10. Enquanto estava lá, porém, enviou, repitam por favor, em segredo, mensageiros para todas as tribos de Israel. O povo que ele sequestrou o coração recebeu uma mensagem. Eles diziam às pessoas, assim que ouvirem as trombetas, digam a Absalão, foi coroado rei em Hebrom. Hebrom não serve mais a Davi, Hebrom tem um novo rei. Absalão. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia das suas intenções. Eu não sei se vocês gostam de assistir filme épico, filme, sabe, Guerra dos Tronos, aquelas coisas lá. Eu sou meio viciado nessas coisas. E tem outros que assistem The Crown, eu nunca assisti nenhum episódio, mas diz que é bom também, né? As histórias da coroa, as tramas de quem é que vai assumir o trono. Isso aqui não dava um bom de um filme? Eu não sei se a Record vai conseguir fazer bem feito, mas dava uma história impressionante. Como é que um cara consegue se alçar como líder máximo da nação? Ele conspirou.
E ele usou o seu voto, a sua religião, como um pretexto para enganar o seu pai. E lá em segredo mandou mensageiros para dizer: olha, quando vocês ouvirem as trombetas, saibam, eu fui declarado rei. Absalão é rei em Hebrom. E para a conspiração ganhar corpo, ele precisa de massa de manobra, ele precisa de gente para servir de apoio. Então o que ele fez? Ele convidou vários amigos da nobreza, amigos da cidade de Jerusalém, que era a capital, onde o palácio do seu pai ficava, e falou: venham comigo para o meu sacrifício, venham comigo, depois nós vamos ter um banquete, venham participar comigo. Quantos amigos ele levou para essa festa? 200. Só um detalhe, ele não avisou para esses amigos o que ele estava planejando. Então, logo que ele começou, mesmo sem saber, ele já tem um apoio de 200. Ainda que os caras não estejam apoiando, quem olha de fora fala: ué, está todo mundo em Jerusalém aqui? O pessoal mais importante está aqui, então o negócio é sério. Nós temos um novo rei. Mas eles não faziam ideia. Eles serviram sem perceber de massa de manobra. Vou adiante. Capítulo 15, versículo 12. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, então ele ofereceu de verdade, mandou chamar. Leiam de novo esse nome, bonito. Guardou aí? Quando vocês estiverem grávidos, olha, Aitofel, olha. Rima com muita coisa. Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Quando eu leio a Bíblia, eu leio imaginando as coisas, né? Aitofel, eu fiquei curioso, quem que é esse Aitofel? Aitofel não apareceu antes. Aitofel era nada mais, nada menos do que o conselheiro mais importante de Davi. Em um versículo, que eu não vou ler hoje, que é muito texto que eu estou cobrindo, diz que a palavra de Aitofel, tanto para Davi e depois para Absalão, era como se fosse um conselho do próprio Deus. Tão bons eram os conselhos dele. O cara era um grande conselheiro. Um cara que ia ajudar a ter uma política bem feita, uma liderança bem feita. Qualquer rei que prezasse tinha que ter um Aitofel do lado. Então ele mandou chamar Aitofel. E Aitofel entrou no barco, quis ir e foi apoiar essa conspiração. E uma vez que Aitofel também apoiou, sendo o principal conselheiro do rei, muitos outros se mobilizaram, se uniram a Absalão, e cresceu o número do apoio dele, cresceu o número de gente que estava do lado dele. O apoio de Aitofel trouxe ainda mais pessoas para esse lado. Está feito. Absalão é rei em Hebrom, e agora pode expandir o seu reino. E se ele marchar rapidamente contra o seu pai em Jerusalém, antes que o pai tenha tempo de chamar um exército de toda a nação para defendê-lo, ele já acabou com o pai dele. E é isso que ele faz. Ele marcha para Jerusalém. Agora essa guerra vai se tornar uma guerra de verdade, com armas em punho. Vamos ver as consequências dessa guerra pelo poder, dessa conspiração. Logo, agora capítulo 15, logo... Não é 15 não, hein? Oi? Eu acho que não é 15 não, acho que é 16, mas vamos lá. Logo um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi: todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais. Disse, quem que disse isso? Davi. Vamos fugir rápido. Por que, Davi? Você não fugiu do gigante? Você não fugiu de outras tropas filisteias? Por que vai fugir desse filho? Ele explica: rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Davi, o rei, ungido por Deus, está preocupado com o quê? Com as pessoas da cidade. Jerusalém é uma cidade murada. E se Absalão cercar a cidade, eles não têm outra opção que senão se defender. E Absalão destruir a cidade, matar quem ele puder matar de fome, quanto tempo vai levar o cerco. Mas não tem como ele montar um exército para enfrentar Absalão tão rápido. O que ele pode fazer mais rápido é simplesmente fugir. A primeira consequência, quando há guerra pelo poder, que se torna muito real, é a morte de muitas pessoas. Por isso que eu me preocupo com o meu país e me preocupo com vocês. Nós devemos ter um real entendimento das coisas, porque quando há uma guerra pelo poder, ela pode se escalar para a perda de vidas. O povo é o primeiro a pagar e ninguém
costuma pensar nele. Quem está no alto não costuma ligar para quem está embaixo. Mas, quando chega a inflação, quem é que sofre primeiro? O povo. Quando a política é ruim e falta energia, quem é que sofre mais? O povo. Então, tudo afeta o povo. Eu fico feliz que Davi pensou no povo, mas guarda essa consequência. Quando há guerra pelo poder, são as pessoas que sofrem. Vocês acompanham o jornal, acompanham redes sociais? Dá um tchauzinho para mim, quem gosta de ver essas coisas ainda. Por acaso, algum jornal que você assistiu mostrou uma reunião que teve nesse final de semana, lá na Europa, juntando alguns países ali do Oriente Médio, que inclusive estão em guerra. Nesse instante, jovens estão se enfrentando no campo de batalha. Mas nesse jantar, os líderes estavam conversando e rindo na reunião e comendo coisas gostosas. Os países deles estão em guerra, os exércitos estão se enfrentando e os líderes estavam trocando gracejos. Há guerras que são legítimas. Há guerras que têm que acontecer para se proteger o futuro, para se proteger a família, para se proteger o que foi conquistado. Mas há guerras que são puro capricho. Enquanto os líderes tomam vinho caro, os jovens tiram o sangue um dos outros. Isso acontece? Vamos continuar? Itai, porém, disse ao rei. Agora nós vamos conhecer um outro personagem. Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu Senhor, o rei, seja para viver ou para morrer. Pausa que agora vocês ficaram perdidos. Quem que é esse? A gente conhecia o Aitofel, agora quem que é o Itai? Eu estou indo rápido, gente, me perdoem, mas é que eu tenho pouco tempo. Acontece que, no versículo 19 do capítulo, o rei foi atalhado, né? Alguém foi encontrar com ele no meio do caminho, ele fugindo, e era esse tal de Itai. Itai não é um israelita, ele se juntou ao povo de Israel faz pouquíssimo tempo, ele é comandante dos homens de Gate, e Davi disse para ele, por que você está vindo conosco? Volte para o rei, volte para Absalão, pois Israel não é a sua pátria, você é um estrangeiro no exílio, você chegou faz pouco tempo, e não seria certo eu obrigá-lo a vir comigo, nem sei para onde eu vou. Volte, leve consigo os seus parentes, e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Foi essa a proposta de Davi para Itai, e Itai respondeu, tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, não importa o que aconteça, eu vou contigo, aonde o Senhor for eu vou, seja para viver, seja para morrer. Ele escolheu um lado. Por outro lado, no versículo 31, quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou, ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Uma das consequências de uma guerra pelo poder é a oportunidade de conhecer quem é leal e quem é traidor, quem guarda os seus compromissos e quem abre mão deles, visando algum benefício. Tempos como esse podem revelar muitas coisas. Vamos lá, 2 Samuel 15, vamos continuar o 30. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subia ao monte. É muito interessante olhar para essa cena, porque de um lado nós temos um rei fugindo e sem fazer questão de esconder a sua tristeza. Ele anda descalço, desgrenhado, ele cobre a cabeça por causa da sua vergonha, e ele sobe chorando, e as pessoas que estão com ele sobem descalços e chorando também, numa postura humilhação, aceitando essa humilhação e demonstrando essa humilhação. Isso é interessante. Você sabe o que está rolando lá em Jerusalém, já que não tinha exército nenhum para proteger a cidade? Sabe? Está seguro na cadeira aí? Fica firme. Absalão chegou, tomou posse da cidade, foi para o palácio. Davi tinha deixado lá para cuidar do palácio 10 concubinas, para cuidar das coisas. Absalão chegou, chamou o seu conselheiro Aitofel e perguntou, qual vai ser o meu primeiro ato como rei de Israel sentado no trono? E Aitofel falou, olha, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é mostrar como que você não quer mesmo saber do seu pai. E a melhor maneira de fazer isso, na minha opinião, é você montar uma tenda aberta
lá no alto do palácio e possuir as 10 concubinas do teu pai, para todo mundo ver. Absalão amou a ideia, montou lá uma tenda só para tampar do sol, e teve relação sexual com as 10 concubinas do pai que ele tinha deixado para cuidar do palácio. Enquanto um se humilha, o outro se exalta de uma maneira vil, através de uma orgia sexual com as concubinas do pai no alto do palácio. E é interessante porque quando há guerra pelo poder, também acontece isso. Sempre tem um lado que apela para uma sexualidade rebelde, agressiva, que tem a intenção de chocar. Desde aquela época. Por que Absalão fez aquilo? Porque ele queria chocar as pessoas. E chocou. Chocou para valer. Abre os seus olhos. Olha que história doida. Uma outra pessoa encontrou com Davi, Uzai. E olha só o que aconteceu. Davi disse para ele: volte à cidade e diga a Absalão: agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá, olha o que Davi está falando, você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Só para você entender, ele encontrou um outro cara chamado Uzai, Uzai falou: vou contigo. Davi falou: você vai ser um peso comigo, você é útil para mim lá. Vai lá, se apresenta para Absalão e diz: eu vou ser o seu conselheiro. E assim você vai ter uma chance de frustrar os conselhos de Aitofel. Olha a consequência da guerra pelo poder: contra-ataque, contra-inteligência. Absalão tramou. Agora Davi também está fazendo os seus meios para conseguir se safar. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá. Olha aí. Informe-os dos planos feitos no palácio, e eles enviarão seus filhos Aimás e Jonatas para me contar o que se passa. Agora nós temos sim uma batalha, uma guerra de informação. Nós temos informantes dentro do palácio de Absalão, e Davi, por conta disso, conseguiu se safar, porque o conselho de Uzai foi aceito e o conselho de Aitofel foi rejeitado. 2 Samuel capítulo 16, versículo 1. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados, me ajuda a ler o resto, com 200 pães, 100 bolos de passa, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi olhou para aquilo tudo e falou: para que é isso? E o cara falou: isso é para você, é para quem está cansado, é para vocês comerem, renovarem as suas forças, porque ainda tem muito pela frente, vocês estão indo e fugindo pelo deserto, precisam se alimentar. Uma das consequências da guerra pelo poder também é expor quem é altruísta, quem pensa em ajudar o próximo, ao invés de tirar proveito. E aqui nós temos o exemplo: Ziba é um servo que quer servir o rei que está fugindo, que não tem nada para retribuir, que está fugindo do seu palácio, e ele mostrou todo o seu altruísmo. Continua. O rei perguntou então para Ziba: e onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino do meu avô Saul. Para quem não lembra, da família de Saul, poucos sobraram, e sobrou um filho de Jonatas. O nome dele? Mefibosete. Ele tinha um problema, ele era manco, não era? E Davi foi atrás dele, tratou ele bem, apesar de ser neto do inimigo dele. Levou ele para o palácio, deu terras para ele, dava comida para ele, deu muita honra para ele. Só que agora esse que recebeu tanto, o que ele está pensando? Vou ficar por aqui, vai que sobra um pouquinho para mim. Desde aquela época, tem gente que na hora da guerra pelo poder, expõe o seu oportunismo. Chega junto para tentar levar algo, para tentar se colocar, receber algo que nem lhe pertence mais. Desde aquela época, é assim. Continuando, quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a... Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui!
Quando há guerra pelo poder, no meio da guerra, os rudes ganham ousadia. Eles se tornam ofensivos. Eles xingam. Se a gente continuasse lendo o versículo 8, ele dizia assim: o Senhor está te retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando do seu próprio remédio, assassino. E levantava poeira e jogava pedras. Porque a guerra pelo poder também dá ousadia para os rudes. Vou continuar. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de... Vamos lá, Joabe é o capitão do exército quando o rei era Davi. Absalão tomou o trono, ele nomeia outro comandante, Amasa. Joabe foi com Davi, fugiu. E agora ele precisa de um comandante das tropas imperiais. Então ele coloca Amasa. Eu, nas vezes que eu tinha lido isso, não tinha prestado atenção no que está entre parênteses. Vocês, Amasa era primo de Joabe. Seu pai era Jeter, um ismaelita. E sua mãe, Abigail, era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Com Davi você tem Joabe, com Absalão você tem Amasa, e os dois são comandantes de exército. O que vai acontecer com os dois? Eles vão se enfrentar no campo de batalha, porque uma das consequências da guerra pelo poder é a divisão e a inimizade entre as famílias. Então saíram para o campo, capítulo 18 agora, versículo 6. E a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia. E 20.000 homens perderam a vida. Uma das consequências da guerra pelo poder pode ser, sim, morte, ódio e sofrimento. Se Absalão não tivesse conspirado pelo trono por meios desonestos, nada disso estaria acontecendo. Mas porque ele criou tudo isso, ele envolveu toda a nação numa guerra civil. E nessa guerra civil você tem gente matando os seus próprios parentes. Quantos morreram, meus irmãos? 20.000 homens morreram no campo de batalha por conta da guerra pelo poder. Eu precisaria de um filme para me mostrar essas cenas terríveis de guerra com espada, com lança, com pau. Mas o que mais me choca é que eu continuei lendo a história. Eu não vou colocar mais para vocês, mas eu continuei lendo a história. Davi venceu. Davi prevaleceu. E sabe o que os líderes de Israel fizeram depois que Absalão morreu? Foram atrás de Davi e falaram: volta, seja rei. E eles começaram a brigar entre si para decidir quem que chamou o rei de volta primeiro. Todo aquele povo que se matou por causa de Absalão se uniu a Davi de novo. Ou seja, aqueles que morreram, vamos lá, pessoal, à toa, em vão, porque o trono voltou para quem era devido, e a nação passou a ser uma nação de novo, com um rei só. Todos aqueles que embarcaram naquela aventura colheram como resultado dor e sofrimento por não conseguir ter discernimento a respeito das intenções de Absalão. Deus deixou isso acontecer, mas isso foi terrível. Como que isso se aplica então para a nossa vida, pastor? Me ajuda. Bom, a primeira coisa que eu quero que você tente aplicar para nós que estamos vivendo uma época de guerra pelo poder. Olha, a guerra pelo poder pode escalar para uma guerra civil. Eu estou pedindo que você preste atenção nisso, porque eu não quero nenhum membro dessa igreja servindo de gasolina no meio dessa bomba que nós temos no nosso país. Eu não quero nenhum de vocês
provocando o seu irmão que pensa diferente, humilhando e desprezando ele por causa do seu voto. Porque ainda que ele esteja iludido, ou talvez você esteja iludido, não vale a pena lutar por isso, porque isso pode escalar e trazer sofrimento. Nós devemos ter discernimento e misericórdia de quem pensa diferente, mas tomar cuidado para as coisas não escalarem. Não empreste a sua boca ou os teclados do seu celular para tecer insultos, para tecer qualquer tipo de afronta com a pessoa. Coloque suas ideias se você quiser, dê os seus argumentos se você quiser, tome a sua postura como Ziba tomou, como outros tomaram. Não, eu estou com ele até o fim, eu estou com esse até o fim, eu vou, é desse jeito, é isso, eu entendo com a consciência tranquila, eu entendo que é isso. Ok, tudo bem você tomar o partido, mas tudo mal se você transformar isso numa guerra para si e contra o outro. Mais uma dica, cuidado para não escolher o lado errado. Cuidado para não escolher. Por que eu estou falando isso? Aitofel era muito inteligente. E que lado ele escolheu? O lado errado. Havia sacerdotes que tinham conhecimento de Deus, mas alguns sacerdotes ficaram do lado errado. Havia soldados, havia gente importante, havia gente do povo, mas escolheram o lado errado. Quem garante que você não está escolhendo o lado errado nesse momento? Cuidado para não escolher o lado errado. Vou continuar. Entenda que o que nós enfrentamos agora é mais que a escolha de candidato. É uma escolha de direção. Não deixe o discurso de quem está concorrendo, quem está guerreando pelo poder, infectar e manchar a sua consciência. Eles são só pessoas representando ideias, representando direções. Você não deve fidelidade às pessoas, mas você tem que pensar na direção que você quer o seu país. Qual é a direção que você quer? É para cá ou é para lá, já que os dois têm discursos bem distintos? Qual é a direção certa para o futuro? Eu peço que você jogue fora essa história, mas isso aqui eu gosto mais, isso aqui eu gosto menos. Cara, isso vai passar, os dois vão morrer. Mas a direção que for tomada será seguida. E as consequências vão ficar, seja para o bem, seja para o mal. Então pense direitinho. Não é a escolha de um candidato, é a escolha de direção para a nossa nação nos próximos 4 anos e muito mais, porque as consequências ficam reverberando. Ok? Alô, pessoal? Então tá bom. O último conselho. Leiam para mim. Preciso beber água. Eu não sabia o que colocava, coloquei isso mesmo. Não seja o Joabe da história. Por que, pastor Joabe? Gente, a história não acaba aqui, né, onde eu li para vocês. A história é muito grande, pega 3, 4 capítulos da Bíblia. Não dá tempo de pregar num sermão, né, Arnaldo? Mas Joabe, ele ficou do lado de Davi. Ficou do lado de Davi. Ele comandou as tropas de Davi. E quando eles foram para o campo de batalha contra o Absalão, Davi deu uma ordem para Joabe, comandante, e na frente dos outros subcomandantes: tratem bem o jovem Absalão. Tentem trazer ele com vida. Todo mundo ouviu. No campo de batalha, Absalão viu que o negócio não estava dando certo e picou a mula, literalmente. Saiu correndo. Mas os seus cabelos ficaram presos no galho de uma árvore e a montaria foi embora. Ele ficou de pendurado e um jovem o encontrou. O encontrou e foi falar com Joabe. Joabe, achei o filho do rei. Ele está vivo? Joabe perguntou. Sim, está vivo. E você não matou? E o cara falou, não. Eu ouvi, todo mundo ouviu Davi te dando uma ordem: tratem bem o jovem Absalão. Se eu tivesse matado ele, você não ia pensar 2 vezes me denunciar para o rei. Aí o rei ia acabar comigo. Eu não, de jeito nenhum. Já dei o recado, está lá, está vivo. Joabe falou, vou ficar perdendo tempo com você não. Empurrou o cara para trás.
chegou e flechadas direto no coração do indefeso Absalão, de pendurado pelos cabelos. Depois alguns jovens vieram, jogaram ele no chão e acabaram de terminar o serviço. Uma vez que Absalão morreu, a revolta perdeu sua força. E o comandante dos exércitos de Absalão era quem mesmo? Eita, pessoal. Amasa. Amasa é primo de quem? De Joabe. Amasa falou: acabou, não tem mais rei para colocar no trono, vou fazer um acordo com Davi. E ele fez um acordo com Davi. Davi falou: olha, já que você está fazendo um acordo, vou fazer o seguinte, eu vou tirar Joabe do comando das tropas, você vai ser o meu comandante pessoal. E assim a gente sela a paz. Israel vai entender que não há mais guerra, porque eu estou te trazendo para dentro do governo. Eu estou te trazendo, estou fazendo uma aliança contigo e acaba o problema, todo mundo vai ver. O cara topou. Amasa agora era o rei. E foi comandar, era o comandante, foi comandar as tropas do rei, mas demorou. Então Davi mandou Joabe também ajudar. E Joabe encontrou o seu primo perto de enfrentar alguns inimigos. E ele tinha uma adaga escondida. E quando ele encontrou o primo, ele falou: ô meu irmão, que bom te encontrar aqui. Levantou as duas mãos, a adaga escondida, puxou ele pela barba para dar um beijo. E ele matou o próprio primo. E as tripas caíram para o chão. O negócio já estava resolvido. Mas o ódio ainda estava no coração de Joabe. Homem vingativo, homem sanguinário. Não seja o Joabe da história. Você sabe quem é que trouxe Absalão de Jesus de volta para Jerusalém? Meia chance para você. Quem que pediu autorização para trazer o rapaz de volta? Quem? Joabe. Quem que pediu para o rei perdoar o menino? Absalão? Joabe. E quem que matou Absalão? Joabe. Quando a gente é infectado por esse tipo de ódio, por esse tipo de crueldade, está um prejuízo para os dois lados. Nos tornamos pessoas vis, pessoas ruins, pessoas que matam um primo por raiva. Meus irmãos, é por isso que eu quero pregar sobre isso e a gente vai continuar nesse assunto nas próximas semanas. Guarda o que eu vou falar para vocês. Se Lula se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, ele estará conosco participando da mesa do Senhor Jesus Cristo. Prepare-se, porque ele vai ser seu vizinho. Se Bolsonaro se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, também estará lá na mesa, comendo do pão e do vinho junto com o Senhor dos senhores. Mas será que alguém vai deixar de estar lá por conta do ódio político e dos pecados não consertados cometidos nessa guerra pelo poder? Será o caso de eles encontrarem salvação e você ser contaminado pelo pecado, pela amargura? Eu espero que não. E durante essa série nós vamos voltar a fazer algo que a gente faz um tempão que não faz devido à pandemia. Eu queria convidar você a ficar em pé. Vocês lembram que a gente tinha umas cadeiras brancas aqui que ficavam um semicírculo. E quando a gente terminava o culto, que ia começar a oração, como é que a gente terminava? Como, meus irmãos? Quem são os seus antigos? De mãos dadas. Então eu queria que a gente desse as mãos entre nós. Eu queria que a gente desse as mãos entre nós, porque nós fazemos parte de uma família que foi unida pelo sangue de Jesus Cristo. A política vai passar, os presidentes vão passar, eles vão morrer. Mas nós que estamos em Cristo Jesus seremos uma família para sempre. Nós vamos estar juntos sempre, desde que nós mantenhamos o nosso coração seguro. Eu quero orar por você, para que você seja diferente das pessoas lá fora, para que você consiga amar aquele que pensa diferente de você, ter respeito pela opinião dele e tentar convencê-lo do jeito certo, com todo respeito. Eu quero ver você orando pelo país, para Deus construir e dirigir a história, que nós não sejamos vítimas de nenhum aventureiro como Absalão, mas que aquele que vai conduzir a nação para o caminho certo esteja lá.
E se Deus tiver outros planos, se Ele quiser um presidente ruim para nos fazer sofrer como nação por conta dos nossos pecados, meus irmãos, ainda assim, nós não vamos pecar deixando de orar por quem Deus colocar lá. Nós vamos continuar cumprindo o nosso papel como igreja, pregando o Evangelho, orando pelas autoridades, amando e servindo uns aos outros, porque foi isso que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Senhor Deus, juntos nós estamos de mãos dadas nesse instante, reconhecendo que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ninguém merece mais o trono do que o Senhor. As autoridades desse mundo são passageiras, elas governam às vezes para o bem, às vezes para o mal. Tudo que nós queremos, ó Deus, é que o Senhor nos dê líderes que temam o Senhor, que governem com justiça, que façam planos corretos. Mas o que nós não queremos, ó Deus, é sermos contaminados pelo ódio, pela raiva, sermos iludidos por pessoas que não querem servir o povo, mas desejam o poder. Nós queremos ter discernimento, nós queremos ter uma visão aguçada para enxergar as intenções do coração. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os olhos da tua igreja, que o Senhor abra os olhos do povo brasileiro, que nós não venhamos votar com medo, que nós venhamos votar com convicção, e que possamos ter uma postura pacífica, esperando o Senhor conduzir a história, enquanto nós damos o nosso voto com a consciência tranquila, com a consciência em paz diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, uma nação que tema o Senhor. Nós queremos, ó Deus, que a lei que o Senhor estabeleceu seja amada, seja seguida, seja respeitada, porque todos ganham quando nós seguimos os teus estatutos. E nós queremos, ó Deus, governantes que nos permitam seguir esses estatutos. Por isso, Deus, nos ajuda, nos abençoa, Deus. E durante esse segundo turno, nos ajuda a manter a unidade. Que Satanás não venha lograr êxito para dividir nenhum amigo aqui dentro dessa igreja, para colocar de um lado ou do outro qualquer membro de família. Nos ajuda, Deus, a construir pontes em cima do abismo que é o ódio político, e demonstrar amor por aqueles que pensam diferente, Senhor. Nós te pedimos sim, Senhor Deus, não só por nós, mas por todo o povo brasileiro, em nome de Jesus Cristo. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que é sobre todos os seus filhos, e que o Espírito Santo, que dá entendimento, repouse sobre a vida de cada um, hoje e sempre.